Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos novamente. Mais um pouco sobre os números quânticos. Vimos no vídeo passado que são em número de 4 e que vão fornecer as características em relação ao átomo, no que diz respeito ao elétron, e cada um desses números quânticos vão trazer características específicas para os átomos. Então, nós vimos no vídeo passado também, né, alguns conceitos e vamos continuar falando sobre esses conceitos. Então, os números quânticos, nós temos aqui a estrutura geral dos átomos, nós temos a partícula, elétron, próton, nêutron, que são as partículas em que o átomo se subdivide, a localização de cada uma, os elétrons são encontrados na eletrosfera. Hoje se sabe que essa região é a região onde é mais provável se encontrar o elétron, e possui cargas negativas. Os prótons e nêutrons estão no núcleo, os prótons possuem carga positiva, enquanto os nêutrons, cargas neutras. E os nêutrons ajudam o núcleo, né, permanecer aí denso com esses prótons, já que eles possuem cargas positivas e eles entrariam, né, em repulsão. E graças aos nêutrons, nós temos aí os prótons unidos no núcleo. Então, nós temos aqui representações do átomo. Então, os prótons situados no núcleo do átomo, representados por cargas positivas, nesse primeiro exemplo. Os nêutrons, também situados no núcleo, representado por estes dois pontos. E na eletrosfera, os elétrons, representados por cargas negativas. Aqui uma outra forma, né, o núcleo denso e os elétrons aí circundando o núcleo. Os níveis eletrônicos, né, de energia são na verdade, são as camadas eletrônicas e que, segundo a mecânica quântica, a estrutura eletrônica dos átomos se deduz através de um conjunto de níveis de energias quantizadas que os elétrons podem possuir. Os orbitais correspondem a regiões do átomo com maior probabilidade de se encontrar determinado elétron, maior manifestação eletrônica. Cada orbital acomoda, no máximo, 2 elétrons, e quando os elétrons ocupam o mesmo orbital, são ditos emparelhados e devem possuir sentidos de rotação contrários. Por isso que nós falamos, né, no número quântico spin, que indica aí, né, a rotação do elétron. 2 elétrons com spins em direções opostas são ditos spins antiparalelos. Os subníveis de energia, os orbitais em um átomo são agrupados em subcamadas e, na ausência de qualquer campo magnético aplicado externamente, todos os orbitais de uma mesma subcamada têm a mesma energia. Em átomos, no seu estado fundamental, podem existir 4 tipos de subcamadas designadas pelas letras S, P, D e F, e essas letras vêm do nome, né, em inglês de cada nível, de cada subnível de energia, e consistem em 1, 3, 5 e 7 orbitais. Ou seja, o subnível S, ele tem um orbital, o subnível P, 3 orbitais, o subnível D, 5, e o subnível F, 7. Na verdade, é um orbital com esses 7 compartimentos que a gente denomina aí por esses números. Se resolvermos a equação de Schrödinger, teremos as funções de onda e as energias para cada elétron. Essas funções de onda são os orbitais. A equação de Schrödinger necessita de 3 números quânticos,
o número quântico principal, que é dado por N, o número quântico secundário, L, e o número quântico magnético, ML, ou simplesmente M, como nós encontramos em algumas literaturas. Então, os números quânticos são utilizados, né, para designar a camada, o nível, o subnível, a posição do elétron e, no caso, o spin, que indica aí a rotação do elétron. Então, para designar a camada, a subcamada e o orbital de um elétron, nós vamos utilizar esses números quânticos. Esses números vão identificar cada elétron do átomo. Então, para cada elétron, tem um conjunto de 4 números quânticos. Não existem 2 elétrons com o mesmo conjunto de números quânticos, que está inserido aí no princípio da exclusão de Pauli, que já vimos alguma coisa no vídeo passado. Então, os números quânticos, eles são principal, secundário, magnético e spin. Então, o primeiro número quântico que nós vamos ter aí é o número quântico principal e vai dizer respeito aos níveis de energia. Então, o número quântico principal vai justamente indicar o posicionamento do átomo, né, desse elétron do átomo, em relação ao nível de energia, ou seja, a camada que esse esse átomo pertence. Então, segundo o modelo atômico de Rutherford Bohr, os elétrons, eles se movimentam ao redor do núcleo em órbitas circulares com quantidade de energia bem definida e características também bem definidas, sendo, portanto, chamadas de níveis de energia ou camadas eletrônicas. Para os elementos conhecidos até então, a quantidade máxima de níveis de energia são 7. Como eu falei no vídeo passado, se houvesse necessidade, existiriam outros níveis de energia. O modelo quântico já justifica a existência de outros níveis, além desses 7 que nós temos, e eles são representados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, que são as camadas, que indo da camada mais próxima ao núcleo para a mais distante. Essas camadas vão corresponder, respectivamente, aos números de 1 a 7, e então nós podemos dizer que os valores de N do número quântico principal vai variar de 1 a 7, de acordo com o nível de energia do elétron. Então, quanto maior o número quântico principal, maior é a energia do elétron. Então, nós vamos ter aí agora o segundo número quântico, no caso aí o segundo número quântico, que é o número quântico secundário. Aqui nós temos, né, a representação do número quântico principal, o núcleo, com as 7 camadas sendo representadas. Neste caso específico, nós temos aí um átomo com 3 camadas, contando a quantidade de elétrons. Nós podemos dizer, mesmo sem estarmos com a classificação periódica em mãos, qual é o período que este elemento pertence, observando que o conjunto de números quânticos para o elétron mais energético que se encontra na camada de valência. O segundo número quântico é o número quântico secundário ou azimutal, que recebe também, né, esse nome. Ele se refere ao subnível de energia do elétron. Então, de acordo aí com a distribuição eletrônica, nós vamos ter aí, né, os elétrons distribuídos em camadas, que estas camadas, na verdade, são os níveis e que estão ligados diretamente aí, né,
aos subníveis de energia. Eles são identificados pelas letras S, P, D e F, como falado anteriormente, e que aumentam de energia nessa ordem. Então, o orbital S é menos energético do que o P, do que o D, do que o F. Então, cada orbital, nessa ordem, vai tendo uma quantidade de energia maior. Então, primeiro, né, o menor S e o maior F. Então, cada nível comporta uma quantidade máxima de elétrons distribuídos nos subníveis de energia. Então, o que a gente pode falar mais aí, né, em relação a esse número quântico secundário? Então, ele vai determinar a geometria da nuvem eletrônica associada com um elétron, ele vai representar os subníveis ou subcamadas presentes em um nível ou camada eletrônica e está relacionado com o número quântico principal n, de modo que para um dado valor de n, L é limitado pelos valores 0, 1, 2, 3, ou seja, n menos 1, a depender aí, né, do elemento que está sendo estudado. Os subníveis associados com os valores de L 0, 1, 2 e 3 são designados S, P, D e F nessa ordem. Então, 0 é S, P é 1, D é 2 e F, 3. Observam-se diferenças de energia em subníveis de um mesmo nível. Então, no mesmo nível, nós observamos diferença de energia. Por exemplo, alguns elementos eles vão ter subnível S e subnível P. Outros podem ser subnível S, P e D, ou mesmo os quatro, S, P, D e F. Então, por conta disso, eles podem, né, observa-se diferenças de energia nesses subníveis. Elétrons de um mesmo subnível possuem a mesma quantidade de energia. Então, todos os elétrons do subnível S possuem a mesma quantidade de energia e assim sucessivamente. No caso aqui, o número quântico secundário, nós damos pela letra L, né, igual a 0, corresponde o quê? Ao subnível S. Então, corresponde ao subnível S, onde existe somente uma orientação. Então, no caso do magnético, que é o próximo que a gente vai ver, vai ser igual a 0, porque só possui uma orientação. O subnível S possui forma esférica e, portanto, apenas uma orientação. E isso justifica o número quântico magnético ser igual a 0. Aqui nós vemos, né, o formato do subnível S, que é em forma de uma esfera. O número quântico, né, L igual a 1, corresponde ao subnível P, onde existem 3 orientações permitidas em forma de halteres que surgem em decorrência dos 3 valores do número quântico magnético, mais 1, 0 e menos 1, a depender em qual posição se encontra o elétron mais energético. Os 3 orbitais P são denominados PX, PY e PZ e são orientados de acordo com os 3 eixos cartesianos, X, Y e Z. No caso, quando nós temos o subnível P, nós vamos ter 3 orientações possíveis, como é demonstrado aqui nesse modelo. Então, coincidem com os 3 eixos cartesianos, X, Y e Z. Nós temos aqui os 3 eixos, e aqui nós temos o orbital PX, PY e PZ sendo representado. Então, na forma simplificada de halteres, e 3 orbitais P. E cada orbital, relembrando, comporta até
2 elétrons. O L igual a 2 corresponde ao subnível D, onde existem 5 orientações permitidas, ou seja, 5 valores do número quântico magnético, que indica, né, a orientação do elétron no orbital, que vai de -2 a +2. São designados por DZ2, orientação coincidente com o eixo Z, DX2, Y2, orientação coincidente com os eixos X e Y simultaneamente, DXY, orientado entre os eixos X e Y, DYZ, orientado entre os eixos Y e Z, e DXZ, orientado entre os eixos X e Z, como podemos observar aqui nesta representação. Então, aqui nós temos orbitais D com as 5 orientações possíveis. O número quântico L igual a 3, o secundário L igual a 3, diz respeito ao subnível F. Existem 7 orientações permitidas para o subnível F, 7 valores do número quântico magnético, -3 até +3. Os orbitais F apresentam formas ainda mais exóticas, a gente pode falar assim, que já é bem mais complexa, que podem ser derivadas da adição de um plano nodal às formas dos orbitais D, e apresentam N-4 nós radiais, como podemos observar aqui nesta figura. Então, são 7 orientações possíveis e é como se estivesse sendo, né, sobreposta aí a conformação do orbital D. Os números quânticos, né, são 4, como eu já disse, número quântico principal, secundário. Agora nós vamos ver o número quântico magnético, o terceiro número quântico. Terciário ou quântico magnético está associado com a orientação da nuvem eletrônica em relação a uma determinada direção. Cada subnível contém um ou mais orbitais, sendo cada um deles limitado pelos valores ml igual a L, L-1, L-2, L-3, 0, -1, -2, até -L. O que quer dizer isso? Vai depender do subnível que esse elétron está. Então, o que é que nós vamos ter? ml como 0, quando é o orbital S. No orbital, no subnível S, melhor dizendo, no subnível P, ele vai de -1 a +1, a depender onde o elétron mais energético vai estar. Pode ser de +2 a -2 ou de -3 até +3. -2 até +2, -3 até +3, aí para seguir a ordem numérica. Existe um único orbital para cada valor de ml, ou seja, do número quântico magnético, e orbitais do mesmo subnível, mesmo valor de L, possuem a mesma energia. Nós temos o quarto número quântico, que é o número quântico spin, especifica aí, né, a rotação do elétron, o spin do elétron, está associado com a rotação desse elétron mais energético em torno do seu próprio eixo, não está relacionado com os valores dos demais números quânticos. Então, os números quânticos anteriores estão interligados entre si. Então, o número quântico secundário depende do número quântico principal, o número quântico magnético depende do número quântico secundário ou azimutal. Os valores de ms, que é dado por spin, em algumas literaturas vocês vão encontrar apenas como S, então ele possui valores mais meio e valores menos meio. Por que mais meio e menos meio? Porque é considerado a unidade.
Como em cada orbital se comporta até 2 elétrons, um elétron vai ser, a probabilidade vai ser 50% desse elétron está para o sentido horário, na rotação do sentido horário, e 50% do sentido anti-horário. E aí a gente tem o quê? Esses valores para os números quânticos, para o número quântico spin, mais meio e menos meio. No vídeo passado, eu mostrei para vocês que o primeiro elétron a ocupar o orbital, ele pode ser o quê? Configurado, né, convencionado como mais meio, e o segundo elétron a ocupar o orbital, o mesmo orbital, pode ser menos meio. Algumas literaturas trazem o contrário, né? Nós, aqui em Química Geral e Inorgânica, vamos convencionar o primeiro elétron, que é representado a setinha para cima, nós vamos considerar como mais meio, e o segundo elétron do mesmo orbital, nós vamos dizer menos meio, como está representado aqui. Então, mais meio para o sentido horário e menos meio, na verdade, aqui está representado sentido horário mais meio e o sentido anti-horário, né, menos meio, que é o que a gente vai considerar também. Então, aqui nós temos uma estrutura, né, para os números quânticos. Número quântico principal vai de 1 a 7. O subnível representa o número quântico secundário. S vai ser sempre 0. Para o segundo período, nós vamos ter SP. Então, se terminar em S, vai ser 0. Se terminar em P, vai ser 1. E os orbitais aqui, né, o posicionamento no orbital, a gente vai ter 0 para o subnível S, menos 1 a 1 para o subnível P, menos 2 a 2 do subnível D, menos 3 a mais 3 para o subnível F. Tanto as camadas eletrônicas quanto os subníveis, as subcamadas, têm energia crescente. Então, quanto maior o número de camadas, maior a energia. E também, quanto mais aí, no caso, se for do S para o F, maior a energia também do orbital. Então, o orbital F tem a maior energia dentre os orbitais, e o orbital S tem a menor energia dentre os orbitais, entre os subníveis, as subcamadas. Então, S menor do que P, menor do que D, menor do que F. Isso em ordem crescente. Aqui estão alguns créditos, né, dos slides, e no próximo vídeo nós daremos continuidade. Estou tentando fazer de uma forma que fique bem claro para todos nós, por isso, muita repetição aí durante a apresentação, para que fique bem fundamentada a questão de níveis, subníveis, os 4 números quânticos relacionados aí, né, aos subníveis, aos níveis, posicionamento do elétron no orbital, rotação do elétron no orbital, que é o que fundamenta aí o princípio dos números quânticos, que são número quântico principal, que é o nível de energia, o secundário, relacionado ao subnível de energia, o magnético é o posicionamento aí do elétron, né, no orbital, e o spin é a rotação, é a probabilidade, né, desse elétron estar 50% para o sentido horário ou 50% para o sentido anti-horário. Até o próximo vídeo. Um beijo. Espero que compreendam o conteúdo. Até mais.